Amigos queridos, envolvidos por este ambiente ameno, cuja serenidade vibra, espraiando paz aos nossos corações. Neste ambiente espiritual preparado para nos receber, sentimos, Senhor, o acolhimento do Seu amor em nossos corações e nos preparamos para receber-lhe a mensagem, para sentir que estas verdades milenares hoje possam despertar os nossos corações enregelados em amarguras seculares, para que as vibrações da verdade sejam a bússola norteadora da nossa evolução. Ensina-nos, Senhor Jesus, a servir em Seu nome. Ampara-nos nesta hora, Mestre, para que fortalecidos possamos servir. Que esses espíritos benevolentes que se manifestam neste ambiente, conduzindo os rumos certeiros do nosso Evangelho, encontrem em todos nós as sintonias favoráveis. Assim, amigos queridos, com alegria e paz, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. E o item que nós estamos refletindo é o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, amou até dar o seu sangue e a sua própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles, se vós os odiais como os odeiam, não valeis mais do que eles. Então, esse é o trecho principal desse item, que mostra que o ódio é um remanescente da nossa inferioridade moral. Revela que, não tendo recursos de demonstrações da nossa moralidade, o que nos resta são impulsos de forças cegas. Então, o que são as forças cegas? Os nossos impulsos primitivos, próximos da animalidade, sem os filtros da moral e da razão. Forças cegas. A grande maioria da humanidade, quando reativa, está sob um império de forças cegas. Tanto que no corriqueiro dos nossos dias, as pessoas começam a conversar sobre um determinado tema da sua vida e às vezes terminam em discussões em vias de fato de agressões físicas. Por quê? Transitou da argumentação para a agressão física ou verbal, porque aquilo que nós estamos sustentando para o outro não é verdadeiro. Não é. Porque quando nós estamos imbuídos da verdade, que são as leis de Deus, nós não nos desequilibramos. Se o nosso comportamento que nós estamos explicando para o outro estiver verdadeiramente pautado no Evangelho, ou seja, nas leis que são sinônimos, nós não nos desequilibraremos.
Quando que nós desequilibramos? Quando não somos obedecidos. Quando o outro não aceita a imposição daquilo que não é verdadeiro e que eu quero escravizar o outro com aquele ponto de vista. Porque só há uma verdade universal, as leis. Tudo que não forem as leis são pontos de vista. Ora, se eu quero fazer com que o meu ponto de vista prevaleça, eu estou agindo por forças cegas. E não pela consciência e pelos pensamentos nobres que nós já possuímos. Isso vai criando um desamor nos relacionamentos, desavenças, que se tornaram para nós condicionamentos. Nós temos, ao longo dos séculos, comportamentos condicionados de ódio, que nem sempre a motivação é do ódio, mas o comportamento que eu trago condicionado é sempre reagir com ódio. É triste isso. É sempre reagir com o mal que há em nós, melhor dizendo. Então eu posso escolher reagir com o mal que eu trago em mim, ou eu posso escolher reagir com as construções morais que já nos pertencem e que todos temos um repertório de valores morais. Todos temos. Mas esse condicionamento, ele fica atrelado a obsessões espirituais. Não há uma pessoa no planeta que não tenha uma crise de raiva ou de cólera ou de ódio que não esteja associada a espíritos enfermos. Não há possibilidade. E às vezes nem é uma obsessão por subjugação, é um acompliciamento, por isso que chamamos associações. No Pensamento e Vida tem 2 mensagens importantes sobre associações mentais. Então nós ficamos associados a uma faixa vibratória todo o tempo com esta vibração. E às vezes a situação que nos acontece é mínima. E a nossa reação é intempestiva, desproporcional ao fato. Todas as vezes que a nossa reação é desproporcional ao fato, eu estou sob forças cegas, condicionadas, arquissecularmente gravadas em mim, como sendo a minha, entre aspas, defesa. Quando a defesa que Jesus veio nos ensinar é de natureza moral. A nossa defesa real são os nossos feitos. O que nos tira da situação difícil são as nossas obras, a nossa fé estruturada em obras. Então, quando a gente diz assim, aquela pessoa perdeu a razão. O que é perdeu a razão? Deixou o discernimento pela força cega. Isso vai criando uma série de inimizades, porque o campo vibratório da hostilidade é formado aí. Nós não percebemos que ao longo dos anos estamos criando um campo vibratório muito ofensivo e muito agressivo. E nós podemos dizer que ontem nós falamos como nós trabalhamos com a criança, para materializar isso em texturas, em cores, em formas, em odores, para ela saber como que o pensamento dela plasma essa emoção, essa reação, por exemplo, de revolta, birra. Hoje tem o transtorno opositor, que o espírito já reencarna com essa característica, é uma anterioridade, é uma anterioridade que está classificado assim, mas quer dizer o quê, amigos? Que nós inalamos pelos poros perispiríticos as emanações deletérias das nossas emoções doentes. E nós podemos dizer, diante de um acesso de cólera, diante de uma vibração de raiva, eu preciso, quando terminar a minha crise, dizer para mim mesma, hoje eu absorvi o meu próprio veneno.
eu absorvi o corrosivo tóxico das minhas emanações mentais. Eu preciso dizer isso em voz alta, para saber que estou me envenenando comigo mesma das próprias criações mentais. E quando esse ódio está relacionado, sempre está, a não me obedecerem, não aceitarem o jugo das minhas más paixões, de tanto inalar os tóxicos deletérios que eu criei como venenos corrosivos, de tanto isso se fazer, eu entro na depressão. Depressão. Porque é tão contrário ao bem e à verdade que o espírito vai perdendo a força. E ele vai se enclausurando nas suas criações mentais. Então, não temos depressão por uma tristeza é legítima. É sazonal, é circunstancial de um fato que nos faz sofrer. E nós nos entristecemos legitimamente. Essa é a nossa condição. Mas o nosso processo de raiva, ódio, cólera, reprimido em nós, encrudecido por um atavismo secular, como sendo um repertório automatizado que já trouxemos do passado, geram as nossas depressões. Então, Emmanuel vai trazer para nós, como ontem nós iniciamos essa consideração, todo o tempo nesse capítulo, desde a primeira linha e talvez até a última linha do capítulo, amai os vossos inimigos, o convite do Evangelho é nós entendermos quem são e por que são nossos inimigos. O tempo todo vai para cá, volta nisso, vai para cá, reflita que os obsessores hoje foram amigos de ontem, que nós lesamos profundamente. Então, considera que os ofensores são quase sempre companheiros obsessos ou desorientados, enfermos ou francamente infelizes, a quem não podemos atribuir responsabilidades maiores pelas condições difíceis em que se encontram. Recomendou-nos Jesus: amai os vossos inimigos. A nosso ver, diz Emmanuel, semelhante instrução, além de impedir-nos a virtude da tolerância, nos faz sentir que os ofendidos devem acautelar-se, usando a armadura do amor. Que é aí que a gente rompe os vínculos doentes, esses elos, grilhões do nosso passado. Então, os ofendidos precisam sentir que só a armadura do amor e da paciência, a fim de que não sofram os golpes mortais do ressentimento, de vez que os ofensores já carregam consigo o fogo do remorso e o fel da reprovação. Então, é consciencial, né, amigos? O fogo do remorso, o fel da reprovação, que é a ingesta desse corrosivo que criamos em nós mesmos, já é suficiente para nos fazer espíritos arrependidos. No tempo da maturidade nossa, talvez não no tempo que gostaríamos, mas no tempo que for oportuno para nós vivermos isso. Então, assim, nós não precisamos ser instrumentos para castigar ninguém, porque castigo não compõe a doutrina de Jesus, nem para crianças. As crianças ouvem muito a palavra castigo. Se o pai e a mãe representam Deus para nós na infância, como aceitar a misericórdia de Deus se fomos criados sob o império do castigo? Que é bem diferente de arcarmos com a consequência dos nossos atos, que é diferente de alguém pôr limite às nossos rompantes infantis, que é diferente de uma energia amorosa que diz não com sabedoria e impõe esse não como um bem, à semelhança das leis de Deus. Então,
é muito difícil para o espírito aceitar castigo, mas ele pode compreender que seus atos geram consequência. Isso nós podemos já compreender. Então, orai pelos que vos perseguem. Ontem nós iniciamos esse pensamento aqui de Emmanuel, dizendo que o ódio, o crime, a calúnia segregam forças perniciosas e destrutivas. O perseguidor encarcera-se no abismo das inquietações. A mente inquieta, a mente desarvorada, que perde o foco, que se destrambelha, que age a todos os estímulos, que não conclui tarefas, são espíritos que desde a infância manifestam, que vieram se redimir de males que cometeram, graves. O transtorno mental revela uma crueldade do passado, que a mente se arrependeu, mas não se redimiu. Se arrependeu e a misericórdia divina estabeleceu um plano de amor, chamado planejamento reencarnatório, para que ela refaça de forma nova a crueldade do passado. E enquanto o processo de educação do espírito não versar nesta linha, as crianças continuarão sendo crianças muito desajustadas, coitadinhas. Porque nos cabe a competência de educá-las com bastante assertividade e lucidez para nortear um pensamento cujo núcleo é a crueldade. Então, amigos, que nós possamos orar pelos que nos perseguem e nos caluniam. Irmãos, tudo isso é muito sério, né? Tudo isso é muito sério, porque a grande maioria, e é maioria mesmo, né, dos espíritos que tem aí abaixo de 40 anos, trazem transtornos muito graves. Muito graves. Não que nós que estamos acima dessa faixa não temos. Temos também. Mas a geração acima dessa faixa, e todos nós lembramos do nosso tempo, tinha uma outra performance. Então, é muito sério esse momento da humanidade, de nós realmente olharmos para aqueles que nos cercam e buscar oferecer uma religiosidade. Não é religião pura no sentido de nós oferecermos padrões de comportamentos que não têm repercussão íntima. Porque esses espíritos, se eles não encontrarem um ambiente equilibrado no lar, eles têm muito menos chance. Não tem nem dúvida. Porque se não tiver no lar, não vai ser nessa sociedade estrambelhada que está aí. Não será nas escolas, de maneira nenhuma, essas que estão aí. A grande maioria. Lógico que existem exceções. Então, a chance que elas têm é o lar. É um pai, uma mãe, não distraído com a futilidade do mundo, não compenetrado no nada, mas sim interessado no progresso, na própria iluminação, para que haja modificação do campo íntimo. Então, um lar materialista vai comprometer demais o que já está comprometido.
nós temos que rever mesmo, porque esse tema, os inimigos, revela mesmo que a nossa condição espiritual, ela é muito limitada, porque somente e apenas só uma mente, um coração altamente limitado no bem pode ter inimigos. Então, a raiz do que nós estamos vivendo é de verdade a desconexão completa com Deus, que a gente nem sabe como se faz isso, mas não importa que não conheçamos os mecanismos, mas conhecemos os efeitos. Então, é muito grave mesmo esse tema. E a gente não sair por aí, não se importar que tem raiva. Eu tenho raiva de você, daquele outro e tal. O que tem? Quantas vezes a gente fala isso? O que tem? Tem muita coisa. Tem muita coisa, né? E aí, para que nós possamos nos tornar espíritos mais luminosos, mais leves e compreendendo por que mesmo que nós agimos assim, como falamos ontem, o fato de nós estarmos sempre projetados para fora, atentos no que o outro faz, no que o outro pensa, no que o outro diz, do que o outro deixou de fazer, e sempre olhando para fora e não nos percebendo, faz com que a gente não conheça as nossas reais necessidades. Não conhecendo as nossas reais necessidades, tudo aquilo que está ao nosso redor para promover o nosso crescimento espiritual, nós rejeitamos. Rejeitando, causa em nós uma profunda insatisfação. Causando a insatisfação, a gente começa a reclamar. Reclamando, começa a criar um ambiente totalmente propício à raiva, ao medo, ao ódio, à vingança e a tudo isso que diz respeito a esse capítulo. Então, retomando o que nós falamos ontem, porque ontem nós iniciamos esse texto de Emmanuel, intitulado Reclamar Menos, porque nem sempre a gente entende o tanto que reclamar é um distanciamento total do entendimento das nossas necessidades. E aí, Emmanuel diz assim, eu vou reler um trecho que nós lemos ontem para dar uma direção ao pensamento. Para extinguir a cultura do ódio nas áreas do mundo, imaginemos como seria melhor a vida na Terra se todos cumpríssemos fielmente o compromisso de reclamar menos. Então ele já dá uma dica. E aí a gente vai perguntar, de 1 a 10, quanto que a gente reclama? De 1 a 10. Vamos pensar. De 1 a 10. Vamos começar assim, ó. O quanto eu reclamo do trabalho profissional? O quanto eu reclamo da família? Dos relacionamentos? O quanto eu reclamo do governo? O quanto eu reclamo do que eu não tenho? Do que eu não sou? O quanto eu reclamo da casa espírita? E vamos colocando, né, os itens comuns do nosso cotidiano. E o que eu não reclamo nunca, jamais, em tempo algum, sobre nenhuma circunstância. Nunca eu reclamo sobre isso. Nunca. Tem alguma coisa que eu nunca reclamo? Porque nós não podemos estudar uma lição dessa ordem sem fazer essas reflexões profundas.
Então, eu olho para a comida, eu reclamo. Eu falo, essa comida não está boa. Eu olho para a roupa e falo, essa roupa não está boa, não está bem passada, ou não está bem lavada, ou não está... ou está velha, ou não está na moda. Enfim, tudo isso é importante que a gente investigue, porque quanto maior for a nossa propensão a reclamar, seja lá do que for, maior a nossa inferioridade, né? Sem sombra de dúvida. Porque o espírito insatisfeito, ele não entendeu nada. Ele não entendeu que a roupa é só para cobrir o corpo, que a comida é para manter o corpo. É lógico que nós temos que prestar atenção em tudo isso. É lógico que a estética é importante, né? Nós não estamos falando da evolução ao nosso redor. Nós não estamos falando que se alguém nos oferecer um prato de comida num nível de sal que não dá para engolir, né, a gente vai achar isso ótimo. Mas a gente pode, mesmo assim, não reclamar. Né? Mesmo assim, não reclamar. Enfim, esse é um texto que a gente precisa repensar. Porque até onde e até quando nós vamos nos conduzir assim? Então, vamos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos pensar em alguém que vive bem perto de nós. Se eu perguntasse, por exemplo, para a Célia o quanto eu reclamo, de 1 a 10, quanto será que ela falaria? Não fala não, Célia. Mas quanto será que ela falaria? Né? Porque ninguém precisa denunciar uns aos outros. Né? Mas se eu perguntasse para minha mãe, né, para os meus amigos próximos, primeiro eu vou perguntar para mim mesmo, né? Mas eu posso me enganar. E aí eu vou falar, de 1 a 10, eu reclamo 7. Aí eu vou perguntar para os mais próximos. E vou pedir que gentilmente eles me digam isso sem que eu os ofenda. Sem que eu me indisponha contra eles. Só vou ouvir e refletir. E aí a gente vai se perceber, né? Nós vamos precisar nos perceber. Porque esse tema está 200% relacionado com os inimigos. E aí, vamos fazer esse exercício hoje, vamos fazer mesmo, vamos perguntar lá em casa, com força mesmo, para a gente ver o nível, né? Vamos perguntar, quem tem secretária, pergunta para a secretária. Quem tem funcionário em casa, pergunta para a funcionária. Né? E assim por diante, vamos perguntar para as pessoas chaves. E vamos lá. Então Emmanuel diz assim: quantas vezes nos maltratamos reciprocamente, tão só por exigir que se realize, de certa forma, aquilo que os outros só conseguem fazer de outra maneira. Olha, gente, quando eu li essa frase, eu fiquei bem impactada mesmo, comigo mesmo. Então eu vou ler de novo, para a gente se encaixar, porque a gente precisa se encaixar, né? Quantas vezes nós maltratamos reciprocamente, tão só por exigir que se realize, de certa forma, aquilo que os outros só conseguem fazer de outra maneira. Porque eles não conseguem fazer de outra forma ainda. Então, o tanto que é importante, porque uma inimizade
uma intemperança, pode começar nisso aí. De atritos mínimos, então partimos para atitudes extremas. Porque a gente vai interromper, porque já deu tempo, amanhã a gente continua essa lição. Mas é muito importante a gente refletir isso, essa frase, porque de atritos mínimos, então partimos para atitudes extremas. Aí alguém pode falar assim, não concordo. Eu posso ter as minhas mínimas questões, porque isso não vai chegar numa tragédia. Então vamos inverter a pergunta. Uma pessoa que é capaz de abrir uma carteira, de abrir uma bolsa de alguém, pegar uma carteira, ele pode assaltar um banco? O que vocês acham? Uma atitude mínima de um roubo pode levar a uma atitude extrema de um roubo? Porque quem rouba, sabendo que está roubando, uma mínima coisa, pode roubar uma máxima coisa? Então essa é a questão, né? Um atrito mínimo pode nos levar a uma atitude extrema? Se não pudesse, não haveria tantos presídios por aí. E cada vez mais necessidade de aumentar o número. Então, vamos pensar sobre isso. Fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo, que nesta hora tão memorável das nossas existências, que nos encontramos em Seu nome, olhando para nós mesmos, nos percebendo em nossas imensas dificuldades, rogamos, Senhor, que as suas vibrações de paz e de amor possam nos alcançar, para nos sentirmos sustentados para as mudanças que ainda precisamos realizar em nossa intimidade. Que tenhamos a coragem, Senhor, de enquanto estamos aqui, modificarmos, estabelecer para nós ambientes psíquicos melhores. Que possamos envolver aqueles irmãos que nos rodeiam com as vibrações mais amorosas. Que aqueles que estão conosco, que nos buscam para juntos construirmos mundos felizes, que eles possam receber do nosso sorriso, do nosso amparo, da nossa gratidão, do envolvimento melhor de nós mesmos, para que nesse instante, Senhor, possamos nos compromissar com o que viemos transformar em nós. Abençoa nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, para que eles recebam nesta hora as vibrações luminosas que recebemos, que sejam visitados por esses anjos do Senhor, que eles possam se erguer, amar a vida, se disponibilizar para o trabalho. Que nesse instante, Senhor, nós possamos nos disponibilizar para construir o nosso dia com alegria, servindo, amparando, lançando sobre aqueles que nos cercam nossas melhores vibrações. Que o Senhor nos abençoe
se por nós, agora e sempre. Que assim seja.